Sejam muito bem-vindos ao podcast, ao Idcast de perguntas e respostas e dúvidas do método ID. Nós estamos aqui com a Priscila Pereira, essa mulher maravilhosa. E se apresente, Priscila. Bom, eh, assim como o Ricardo falou, meu nome é Priscila, eu sou uma mulher imagem e semelhança de Deus e de uns tempos para cá tenho buscado cada dia conhecer mais, porque antigamente eu poderia vir aqui falar que sou professora, sou mãe, sou esposa do Ricardo também, mas isso são rótulos que nos traz, isso não é a nossa identidade. E o mais importante, principalmente se tratando do método ID, é a gente perceber qual é a nossa identidade? Quem sou eu de verdade? Eu sou o Ricardo Teixeira, filho de um Deus vivo também, que hoje estou como mentor de vidas e negócios. Então, nós vamos tirar algumas dúvidas de nossos alunos e eu vou começar com a primeira pergunta para dona Priscila. Priscila, a primeira pergunta que a gente viu que muitas pessoas que quando ouve o assunto te faz é o que é o feminino? Bom, o feminino, ele não quer dizer que é um gênero, que é só mulher. No caso, o feminino, tanto homem quanto mulher tem, que é a energia. Essa energia nós carregamos tanto o masculino e o feminino dentro de nós, tanto homem quanto mulher. Então não tem nada a ver com gênero. Não, não tem nada a ver com gênero. O que acontece com o feminino, ele é a parte do ser humano que acolhe, que cuida, é como se fosse um pai. Um pai cuida do filho, ele procura dar atenção. Se um filho cai, ele vai lá, acolhe, pega, não, vem cá, deixa eu ver como que tá. Mas o pai, como ele é o homem, no caso, gênero, ele é de uma forma diferente da mulher, mas ele tem um feminino e ele sabe acolher e cuidar também das pessoas. Então, o feminino é essa parte, essa energia que constitui todo o ser humano. Todos nós temos a energia masculina e feminina. Sim, e o que hoje em dia tem complicado e atrapalhado muito nas relações, tanto marido, esposa, tanto com os filhos, é que a mulher tem se posicionado na energia errada, ela tem ficado mais na energia masculina, que é a energia de prover, de proteção do lar, e ela não foi feita para isso, a essência dela não é essa, né? Essa questão do feminino, muitos homens estão ficando mais na energia feminina e tá havendo uma troca de papéis. E isso tem prejudicado muito, a sociedade em geral. Você fala troca de papéis, é mulheres com energia masculina que toma conta de casa, que está provendo o lar, essa troca de papéis nesse sentido? Sim, a troca de papéis, aqui a gente não fala sobre a opção sexual, não é isso. A gente não fala sobre escolha sexual. A gente fala sobre energia mesmo. Muitas das mulheres, por conta da situação que a nossa sociedade se encontra, precisam trabalhar fora e ajudar o parceiro a sustentar, a bancar sua casa. Só que a parte provedora tem que vir do homem, e muitas das vezes a mulher está tomando isso para ela. Então ela acaba anulando aquele homem, ela acaba fazendo com que ele se sinta inútil, fazendo com que a relação fica mais desgastada. E o homem, muitas das vezes, ao invés de pegar uma força não, eu vou prover o meu lar, ele se acomoda. Então, ela fica carregando um peso nas costas por estar carregando, fazendo uma coisa que não é dela, e ele, muitas das vezes, ele acaba ficando acomodado sem força de tomar as decisões, de tomar conta do próprio lar mesmo. Entendi. É muito importante o assunto e hoje está difícil porque com esse feminismo, né, por exemplo, dessa defesa, é muito debatido isso, porque quase que é uma opressão na parte masculina. Também hoje tem muitas mulheres que é o extremo, né? É uma opressão do masculino e não é nada disso, é o equilíbrio então ali entre as duas
os dois gêneros, no caso. Sim, você foi muito assertivo em falar do equilíbrio, porque a gente tem horas que precisa se posicionar na energia masculina e tem horas que a gente precisa se posicionar na energia feminina. A mulher, quando ela vai para o trabalho, para fora de casa, ela precisa se posicionar sim na energia masculina. Só que ela tem que tomar muito cuidado, porque quando volta para casa, quando ela está com o seu parceiro, quando ela está com o seu filho, se ela não transita da energia masculina para a feminina, ela acaba prejudicando sim. Então, a energia masculina o mundo ele é voltado na energia masculina, é o gênero mesmo masculino, né? Que é a competição, que é disputa de poder mesmo. E é interessante que a mulher, o primeiro local que ela vai aprender a disputar, a primeira coisa que ela faz é disputar a atenção do pai com a mãe. Então, essa disputa começa ali, ela começa a se posicionar na energia masculina ali dentro da própria família. E quando vai crescendo, começa a disputar um namorado, e essas disputas ela acaba atrapalhando um pouco. O feminismo, ele veio numa tentativa de deixar os direitos iguais, mas com o feminismo nós perdemos muito, porque não é essa questão meu corpo, minhas regras, que eles não, que os homens são todos iguais, que os homens são, nós não precisamos de homem para nada. Então, quando a gente começa com esse tipo de pensamento, não, eu, Priscila, eu acredito que eu preciso de um homem sim. Eu preciso, não é que eu preciso de um homem, eu preciso de vários. Eu precisei do meu pai para cuidar de mim, para me dar educação junto à minha mãe. Eu precisei do meu marido e preciso hoje em dia para ele ser a figura masculina para as minhas meninas terem referência de quem de que é um bom pai, de que é um bom marido. Eu preciso de homens na rua para poder serem policiais, para poder fazer proteção. Preciso de homens em vários locais. A figura masculina ela passa mais respeito, mais proteção mesmo. E nós precisamos várias vezes sim. E da mesma forma que eu precisei de figura feminina, no caso da minha mãe, para me ensinar a ter delicadeza, para me ensinar coisas que eu precisava ter, para me ensinar o que é ter empatia, o que é ter cuidado. Então, assim, a gente precisa de tudo. É necessário um equilíbrio. E não é uma coisa machista. Eu não estou aqui falando que o machismo é bom, porque o machismo também não é legal. Os extremos, né, são Sim, os dois extremos, tanto o machismo quanto o o feminismo. feminismo, né? E é o equilíbrio sempre. Agora, a nossa sociedade hoje, ela reflete sobre essa tentativa de exterminar a outra figura, tanto a figura, eliminar a figura feminina, quanto eliminar a figura masculina, ela reflete hoje essa sociedade que nós estamos vivendo hoje, essa fraqueza nos homens, esse empoderamento do feminino, como é que reflete isso? Isso traz doença? Como é que isso torna Na externo? verdade, na verdade traz sim doença, mas na verdade isso começa lá atrás, começa na infância, na primeira infância. Na primeira infância nós não temos filtros, né? Digamos assim, a gente absorve o que a autoridade passa para a gente, e as primeiras autoridades são pai e mãe. Então, eh, esse equívoco ocorre lá na infância porque o princípio é o seguinte: você tem que saber três coisas do feminino. A primeira coisa, a gente tem que saber identificar o nosso sentimento, a gente tem que saber nomear o sentimento e validar o sentimento. Na primeira infância, muitas das vezes, quando a criança começa a chorar, a mãe pergunta: o que está acontecendo? A criança fala: eu estou chorando porque o meu irmão pegou o meu brinquedo, eu gosto do meu brinquedo. Aí ela larga de bobeira, para com isso. Isso não é motivo de choro, não. Ali a mãe está invalidando o sentimento da criança. Então a criança cresce aprendendo que o que ela sente não tem valor, não tem importância. Então, quando isso ocorre, aí a criança para de
se validar, ela não nomeia e não sabe o que que ela está sentindo. E na medida com que vai passando, ela passa a agradar os outros. Eu vou fazer isso para agradar outra pessoa. Eu vou fazer aquilo porque tal pessoa gosta daquilo. Então ela se anula e é uma fazedora para agradar as outras pessoas. E quando ela vai fazendo isso, ela vai adoecendo, porque ela não respeita ela mesma, ela não tem identidade, ela não banca as próprias escolhas. E o maior problema está aí. É. E interessante você falar da identidade, né? Porque hoje a nossa sociedade, ela cresce com falta de identidade. As pessoas estão crescendo, ficando doentes, por quê? Porque elas não podem ser elas mesmas mais. Elas nem sabem mais quem elas são. Então, se você está gostando desse conteúdo, que você está vendo que já é profundo o conteúdo, continue conosco aqui, porque vai vir muito mais perguntas. E falando da identidade, hoje a gente percebe que os jovens, na minha época, eles tinham a identidade forjada em super-heróis, né? Pessoas ali renomadas, alguns nomes grandes, por exemplo. E hoje a gente percebe que está perdendo essa referência. Essa juventude de hoje, ela busca uma identidade com pessoas, às vezes, que não tem nem um conteúdo que é validado pela própria vida, por exemplo. E é tudo mais ali pela parte promíscua, pela parte ruim do ser humano, vamos dizer assim. Então, nós estamos vivendo uma falta de identidade grande. A pessoa, às vezes, ela tem que fingir o que ela é para outra pessoa, ela tem que fingir ser um ser humano para ser validado e acaba isso trazendo um vazio muito grande, né? Prova disso são os artistas aí que têm é, uma conotação alta, ele tem dinheiro e não é feliz, ele não está feliz, não é a identidade dele, ele não pode ser ele o tempo todo, e ali vai sendo podada essa falta de identidade. Ela não consegue, às vezes, romper a vida porque ela tem que viver uma pessoa, uma persona que não é ela mesma. Isso traz uma frustração grande também, né? Não só no ser humano ali, no sentido assim de pessoa, mas como no profissional, ela também não é feliz. Ela não é feliz como família, né? Porque ela fica em conflito. Mas é interessante nesse contexto, por quê? Porque quando voltamos lá na primeira infância, quando a mãe vai educar a criança, quando a criança não começa a nomear o sentimento, identificar o que ela sente e validar por ela mesma, ela tem dificuldade de fazer essa leitura do que ela sente e do que o outro sente. Então, ela vai se tornando uma pessoa agradadora. Ela não tem a identidade dela. E a identidade é um processo de construção. Nós nos construímos a todos os dias. Todos os dias eu começo a perceber que, olha, eu gosto disso. Não, isso eu não gostava. Isso aqui foi uma coisa que eu peguei emprestado da minha mãe, um gosto da minha mãe, do meu pai. Então, isso eu não gosto mais. Isso aqui é a Priscila. Então, a identidade é um processo de construção contínuo. E é interessante esse contexto, porque é interessante esse contexto porque a eu me perdi. Entendeu? Mas aqui, o que eu posso até te falar da identidade também, para a gente falar disso, porque tem muitas pessoas que a profissão dela é a identidade dela. Sim, A vida dela, que ela vive naquele momento, torna parte da identidade dela. E identidade, ela é criada e tem que ser nomeada através dos sentimentos. Por que que a identidade é criada? Nós vivemos agora, recentemente, aquele artista que fez o Coringa, ele não saiu da identidade do personagem na e verdade, o acabou arquétipo, o né? arquétipo. É, E ali ele assumiu ali.
e aí não saiu do personagem. Então o personagem trazia tristeza, frieza, e às vezes a pessoa ela vive um personagem, por exemplo, o médico, ele vive o personagem do médico. E aí a identidade não é dele. Quando você pergunta uma pessoa, e aí, quem você é? Geralmente a pessoa dá o nome à profissão dela. Ela vira e fala, eu sou o doutor fulano de tal, cardiologista e tal. Ela não dá a identidade dela. Ela não dá ali aquele ar de eu tenho uma essência, eu sou eu independente do meu diploma. E se você às vezes tirar alguns cargos de algumas pessoas, ela não consegue entender que ela continua sendo ela mesma por falta de identidade, porque parece na cabeça dela que tiraram a vida dela, que É, tiraram tudo que ela tinha. tem pessoas que quando vai falar sobre ela, dar características dela, ela vira e fala assim: "Ah, eu sou estressada", né? Não, a pessoa não é estressada, ela pode estar estressada, ninguém é estressado o tempo todo. E é mais uma vez a questão do nomear sentimento, identificar. Por exemplo, eu venho, trabalho o dia inteiro e chego em casa, eu estou irritada com alguma coisa que aconteceu no trabalho. Aí eu vou chegar em casa, ao invés de eu falar que eu estou irritada, pode ser que eu fale: olha, menino, não mexe comigo hoje não, porque eu tô cansada. Entendeu? Mas não é. A pessoa não sabe identificar o que que ela está sentindo. E muitas das vezes, não saber identificar o que ela sente, ela acaba atribuindo isso como se fosse uma identidade. E ela tem que perceber que não é bem assim. A questão de que você falou do Coringa, do arquétipo, é interessante porque o arquétipo ele é uma forma. E o que a nossa essência é o que está dentro dessa forma. Então, é como se fosse máscara. Por exemplo, eu sou a água que está dentro do copo. Mas se eu tirar essa água e passar para uma garrafa, eu continuo sendo água. Só que eu mudei a minha forma, eu mudei o meu arquétipo. Então, essa questão do arquétipo, ele meio que domina a gente, acaba fazendo a gente confundir a nossa essência. A nossa essência é água. Eu sou água. Eu não sou a xícara, eu não sou a garrafa. É. E falando aqui de perguntas, é, a pergunta aqui, a pergunta aqui, ela é uma pergunta boa, não vou falar o nome da pessoa, mas como saber se estou com o feminino ferido? Então, o feminino ferido, geralmente é até interessante isso, porque mulheres feridas ferem outras mulheres. A Você que está escutando isso a primeira vez, pode ser que fique chateada, fique falando, você não sabe o que está falando. Não, eu sei sim. Eu sei porque eu passei por esse lugar, por esse caminho. E é um caminho doído, difícil, é doloroso mesmo. Então, a mulher que está ferida, que está com seu feminino ferido, que não está na sua potência máxima, ela acaba ferindo outras mulheres e castrando os homens. Por quê? Porque ela vai criticar a outra mulher, ela não vai saber lidar tanto com o lado da outra, sabe? Ela não vai respeitar. Tanto que, muitas das vezes, é, a mãe tem dificuldade, a mãe do marido tem dificuldade com a nora, no caso, a sogra com nora. Por quê? Porque ali vai nascer uma competição pelo homem, né? Sendo que há espaço para tudo. O homem ali, ele é filho, mas ele é marido da outra. E tem espaço para tudo. E aquela competição acaba machucando. É, assim, eu estou querendo trazer aqui exemplos para facilitar, mas geralmente numa palestra que eu dou, eu coloco um vídeo no qual a moça vem falando assim: Nossa, você viu fulana? A fulana ganhou promoção. Aí a outra fala assim: Ah, provavelmente ela tá namorando o chefe. Então, isso é um feminino ferido. Por quê? Porque ela não tá vendo a qualidade da pessoa, as habilidades que a pessoa tem, a competência que a pessoa tem de ter ganhado aquela promoção. Ela fica julgando a pessoa como se o que ela tem para oferecer seria somente um atrativo
físico, isso. Então, para muitas pessoas vai falar, pode achar que assim, isso é uma dor de cotovelo, mas na verdade isso é um feminino ferido. E no caso do homem, por que que ela castra? Porque ela acaba querendo proteger o masculino, né? O que ela tem ali. Ela ataca o marido nas competições, querendo ser sempre melhor, querendo buscar o maior salário, querendo provar que ela não precisa do marido e automaticamente ela começa a fazer com o filho, olha, você não vai fazer com seu igual, você não vai ser igual ao seu pai, não. Que Deus me livre, seu pai faz isso, seu pai é aquilo outro. Então, o filho acaba crescendo querendo fazer diferente do pai. E quando ele quer fazer diferente do pai, muitas das vezes ele acaba cometendo sérios erros, eh, digamos assim, se tornando um homem banana, um homem sem força, um homem Ele elimina toda a essência do pai junto com toda as a energia características masculina. e as características ruins desse pai, acaba eliminando tudo, né? Eu não quero magoar, eu não quero parecer com o papai para chatear a mamãe, né? É uma eliminação da figura masculina, e por isso que a gente tem homens sem forças, homem que não quer ir para a vida, homem que não prosperam, Sim, homens que não querem assumir responsabilidades, né? Esses homens que não querem ir para a vida, que é o filhinho da mamãe e vai ficar com a mamãe o resto da vida, casa com sim. 50 anos. Não, quando casa, né? É, E muitas das vezes, aí o que que acontece? Ele vai procurar uma mulher que pareça com a mãe dele, porque ele não pode parecer com o papai, mas ele quer uma mulher que pareça com a mãe. Aí, nesse caso, ele acaba sendo um homem que vai, assim, dar muito trabalho para aquela mulher ali, porque ela vai ter que fazer, às vezes, da mãe dele, né? De cuidar o tempo todo, de colocar para frente, resolver os problemas, porque ele não foi ensinado a resolver os problemas dele. Ele sempre tinha a mãe que resolvia, que cuidava, que tomava frente. Então, é o que ele aprendeu. Ele aprendeu que mulher é aquela que toma frente, que resolve tudo. E acaba ficando pesado para a mulher, porque esse não é um local, um lugar dela, né? A essência da mulher é totalmente diferente. E ela acaba ficando sobrecarregada, tendo que cuidar dos filhos, cuidar da casa, sair para trabalhar e ainda não ser cuidada, né? E ainda se sentir insuficiente. Na hora que ela deita na cama dela, coloca a cabeça no travesseiro, aí que ela vai recapitular o que que ela viveu durante o dia, ela vê que ela faz, cuida de um, cuida do outro, mas não tem ninguém ali cuidando dela, porque ela não sabe receber esse cuidado, ela não sabe ocupar esse lugar que era o dela, ela não foi ensinada e ela não sabe. para toda mulher heroína, tem um homem banana, Sim, para toda heroína tem um homem banana. porque é o casal que se completa, né? Sim, é a mulher fazedora e o homem Ó, sem força, apático. apático. Agora, tem como consertar isso? Tem, tem. Mas o detalhe interessante que no caso desse feminino que não está adequado, um feminino ferido no caso, né? Principalmente nas mulheres e também nos homens aqui, porque o homem banana que a gente está falando aqui, ele tá com o feminino dele ferido também, né? Ele foi castrado ali. Então, a força masculina não aparece. Mas a mulher, ela vai se posicionar de duas formas. Ou ela vai ser a guerreira, a heroína, que não precisa de homem para nada, que ela consegue tudo sozinha e que é muito pesado esse lugar para ela, ou ela vai ser uma, digamos assim, uma Cinderela, sabe? É, que também é um lugar muito difícil, porque ali na Cinderela o masculino foi ausentado e automaticamente ela começou a ser a boazinha, sabe? A que faz tudo para todos para agradar, igual a gente já havia falado, e assim as pessoas vão montando, vai aproveitando. Ela não tem aquela coragem, aquela força masculina de falar chega, eu não faço isso mais, você não vai me humilhar, você não vai me pisar mais, mas acaba faltando essa força
para isso e acaba sendo aquela eterna boazinha que todo mundo faz o que quer com ela. Então, são duas vertentes. Lá em casa, nós tivemos uma dificuldade, tanto eu quanto a Priscila, de inversão de papéis mesmo e uma luta muito grande. Então, assim, é, a mesma pessoa que é ferida, ela consegue curar as outras pessoas. E nesse sentido, a Priscila dedicou, estudou muito. Da mesma forma que a gente entrou nesse assunto, não foi fácil para nós, como casal, vivenciar tudo isso, porque trouxe para nós responsabilidades, mas também trouxe algumas coisas que a gente às vezes não queria abrir mão, de lugares que estávamos errados, onde não ia crescer a figura da Priscila e não onde ia crescer a figura do Ricardo. Então, para nós também não foi fácil, mas é possível sair dessa posição. E a gente vê assim nos relacionamentos nitidamente o problema. E só que ele é oculto. Muita gente nem fala disso. Né? Os casamentos hoje às vezes estão destruídos porque a mulher heroína ela vai também eliminando o marido porque ela está ocupando um lugar que não é o dela e ela chega numa posição que o homem é tão apático que ela vira e fala assim: eu vou arrumar outro homem porque esse ele não resolve nada, ele não faz nada. Então ela acaba desgostando daquilo que ela mesmo gerou, ela mesmo criou. E às vezes no relacionamento de casal, com o longo dos anos, ela olha para o marido e não admira ele mais, nem como um homem, nem como parceiro. E isso tem, nós estamos vendo aí nitidamente na sociedade, mulheres que o tempo todo são heroínas, elas reclamar de parceiros apáticos. É muito interessante essa questão, porque são extremos novamente, né? A gente precisa ter equilíbrio, e a gente fala de extremos. Quando ela está naquela conquista para conquistar o homem, né, ideal, digamos assim, ela vai ter, assim, ela vai sentir atraída por ele, ela vai ter relacionamento com ele, tudo. Só que a partir do momento que a heroína, vamos colocar aqui, ela conquistou o homem, casou, ele é dela, ela tem certeza que ele é dela, ela vai começar a rejeitar aquele homem. Então, assim, muitas das vezes, é igual o Ricardo falou aqui, ela perde a admiração, porque ela tá ali sempre, ela que tem que resolver, ela que tem que prover, ela que tem que resolver tudo ao redor dela, que ela não vai ter desejo sexual. Então, aonde que vai entrar também muita dificuldade é, no relacionamento íntimo do casal mesmo, porque com tanta demanda sobre ela, com tanta coisa que ela vai carregar nas costas, a única coisa que ela não vai querer saber é de ter uma relação sexual no final do dia. Ela vai se sentir eh, sem vontade para esse tipo de coisa. Então, a heroína tem essa dificuldade. Na época da procura, na época da conquista, ela vai se mostrar 100% com vontade para ter relação. Passou a conquista, já é dela, ela tem certeza, aí ela vem com uma aversão. Então são os extremos mesmo, né? É uma dor que muita gente nem vê, pessoas nem falam dessa situação, porque não sabe, né? É quase que inconsciente. E isso nós tivemos que estudar bastante. Eu e a Priscila tem um chamado para casais e tivemos que estudar mesmo. E o protótipo foi lá em casa. Nós tivemos que olhar para dentro para conseguir enxergar, ver o que estava acontecendo, para depois começar a querer falar do assunto. Às vezes chegar assim com algumas pessoas muito na intimidade, olha para isso, tudo. E aí foi fácil para você falar disso dentro de uma palestra com várias pessoas, homens e mulheres, falar do feminino, foi fácil para você? Não, não foi porque quando se fala de feminino, é, eu imaginava que os homens na sala iriam falar: ixi, papo de menina, não quero saber, isso não me interessa. E, para minha surpresa, quando eu levo nas palestras dentro do método ID o feminino ferido tema, os homens prestam muita atenção, porque eu acho que eles
que eles se reconhecem. Eu acho que eles percebem que na casa deles eles estão apáticos, na casa deles eles têm heroínas, então assim, que tem coisas a consertar. E para minha surpresa, a maioria das mulheres eh, recebem, mas algumas acaba torcendo o nariz, fica incomodada, por quê? Aí quando é aquela que torce o nariz e fica incomodada, eu sei direitinho que ela tá no arquétipo da heroína, que ela tá posicionada totalmente como uma guerreira. E ela não precisa deixar de fazer as coisas que ela gosta. Ela não precisa eh, deixar a masculinidade não, ela não precisa deixar a energia, a força masculina dela, mas ela tem que entender que se ela buscar resgatar a energia feminina dela, para ela vai ser muito melhor. Ela vai começar a sentir coisas que ela vai se permitir mais. Ela vai se permitir descansar. Porque tem mulher que não sabe o que que é descansar. Tem mulher que é o tempo todo fazendo, 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 que ela não sabe o que que é sentar num sofá, assistir uma televisão, assistir assim, um filme com os filhos. Curtir a vida Não dela, sabe, não sabe que pode deitar numa rede ela não se e permite. ela não se permite, porque é essas que não se permitem, que não sabem o que que é descansar, elas estão totalmente na energia masculina, porque ela tem que fazer, 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 não sobra tempo para ela. E muitas das vezes, quando ela vê o outro descansando, ela começa a implicar com ele também. Ent- Preguiçoso, Nossa, só eu que parado. trabalho nessa casa, só eu. No dia que eu morrer, eu quero ver como que vai fazer. Pelo amor de Deus, vocês não têm dó de mim, coitada de mim. Então, é uma eterna vítima também, né? Então, essa questão do feminino ferido, a mulher tem que perceber, escutar primeiro, né? Entender ali, opa, eu tenho isso, sabe? A partir do momento que ela traz a luz para aquele lugar, que ela pega e começa a reconhecer que realmente ela tem e se responsabilizar. Eu tenho isso, eu não estou me posicionando na minha energia feminina, eu preciso melhorar isso. Então, ela tem que se responsabilizar e começar um processo, uma caminhada de volta para a essência dela. Certo. Agora, nesse movimento que a gente está vendo, inclusive, assim, tem um movimento que cresce muito, que são os legendários. Eu participei do top 600. 618, Uhum. em Belo Horizonte, e os homens às vezes descem da montanha ali preparados para assumir a própria responsabilidade, eles descem preparados, conectados com essa masculinidade deles, e às vezes quando chega dentro de casa, a mulher não está preparada para sair do local que ela não sabe que ela está assumindo. Então, muitas das vezes existe até um conflito ali naquela hora de eu não quero deixar esse lugar porque esse lugar foi conquistado. Quem é que você está? Por que você está querendo assumir isso agora a vida inteira? E aí começam os conflitos de análise de você veio meio bagunçado desse lugar. Isso não é assim do jeito que você está pensando. Então, assim, essa parte do feminino, ninguém explica para ela o poder que a montanha, por exemplo, deixou nesse homem para que ela possa, às vezes, retroagir um pouco e deixar ele assumir essa parte. E isso é muito importante as mulheres Sim, entenderem. a mulher tem que recuar para que o homem ocupe o lugar dela. A partir do momento que ela faz isso, ela não imagina o tanto que é bom para a família. Na E para questão ela mesma. para ela também. Mas, assim, interessante, quando você fez o Legendários, tem um grupo de mulheres, né, que são as esposas e as mães dos legendários. Isso eu acho que eu posso contar, porque desfrute o caminho, né? A gente É, nunca sabe o que que acontece naquela montanha lá. Então, segue a lista e desfrute o caminho. é, então, assim, para as mulheres que não têm lista, para as mulheres que não têm o caminho, então só resta o grupo mesmo, né? Digamos assim. Mas no grupo, o que eu via
algumas assim, sabe? Nossa, meu marido, ele não sabe montar barraca, como que vai fazer? Nossa, se ele tiver que cozinhar, fazer alguma coisa, coitado, ele não sabe fazer nada. Nossa, eu quero até ver como que vai voltar, como que vai resistir esses 4 dias, sabe? Então, assim, quando eu fui lendo essas mensagens chegando, eu percebi o tanto que essas mulheres fizeram para os maridos, para os filhos, no caso, que é tanto mães quanto esposas, né? Que esse homem, na cabeça dela, ele era incapaz de subir os 4 dias na montanha e voltar para trás um homem transformado. Elas ficavam incrédulas com como seria a estadia deles ali. E assim, essa mulher que tem esse tipo de pensamento, quando recebe um homem que teve um encontro com Cristo, que recebe um homem que está disposto a retomar o lugar dele de homem, provedor, de responsável, cabeça do lar, como que ela vai se tornar aquela mulher de provérbios? Como que ela vai se tornar aquela mulher que sabe que vai edificar a casa dela? Então, ela tem que saber que ela não pode ser tola. Ela tem que saber que a sabedoria vem de ocupar o lugar dela, a essência dela que Deus preparou para ela. E por isso que a gente tem o poder do feminino. O poder do feminino, ele é uma mentoria que eu criei, onde eu estou já há algum tempo trabalhando com algumas mulheres e assim, o resultado que elas estão tendo me agrada muito, me deixa muito feliz, porque eu tenho percebido o tanto que está fazendo bem para elas. E eu só consegui chegar nessa mentoria, eu só consegui chegar, né, com essas mulheres, assim, o resultado que elas tiveram, porque eu me propus a curar primeiro, eu me propus voltar para o meu lugar primeiro. E essa busca foi uma busca de muito sofrimento, porque eu e o Ricardo, para quem não sabe, nós nos separamos, ficamos um ano separados, em 2014, e quando eu e ele retornou ao casamento, eu falava, tudo bem, eu vou voltar, mas eu não paro de trabalhar por nada, porque vai que acontece de novo, né? Então veio essa desconfiança, essa dificuldade. Só que quando eu percebi que eu não estava deixando Deus agir, quando eu percebi que eu não estava deixando Deus fazer a transformação que Ele tinha para a nossa família, eu estava atrapalhando, eu recuei. E quando eu recuei, que eu larguei, eu não estou falando que você precisa parar de trabalhar, que você tem que ficar em casa. Isso foi comigo, isso é minha história. Eu recuei, voltei para dentro da minha casa, fui ficar com as minhas filhas, e quando eu parei de trabalhar, o Ricardo, o faturamento dele na empresa aumentou uns 30, 40%, porque eu ocupava uma parte grande dele em pegar a criança aqui, levar para a casa da minha mãe e tinha que parar mais cedo porque tinha que buscar, porque eu tinha meu horário na escola e eu não podia. eh, ficar levando e buscando. Na época eu tinha só carteira de moto, então é ele que fazia a logística toda. E sem falar também que eu estava perdendo um tempo muito precioso com as minhas filhas. A Maria Luísa ia dormindo para a casa da minha mãe de manhã e voltava, tinha dia que ela já chegava em casa dormindo. Então, por algum período, eu fiquei muito tempo só vendo a Maria Luísa dormindo. Então, a Maria Luísa tem uma conexão até hoje muito grande com a minha mãe, e eu ficava meio enciumada, porque ela buscava mais a minha mãe em determinados momentos do que a mim mesma. Então, assim, eu tive o privilégio, hoje eu vejo que foi um privilégio de voltar para dentro da minha casa, ficar com as minhas filhas, poder curtir elas, poder curtir a minha casa, poder me dedicar mais. E hoje que as meninas estão crescendo, eu estou podendo voltar, avançar, a ir para fora, fazer um trabalho, mas não é um trabalho que vai sobrecarregar. Hoje em dia, eu priorizo a agenda das minhas filhas, da minha família, eu não abro mão disso. Então, eu estou tendo o privilégio de voltar agora novamente, mas com uma cabeça mais madura, com mais sabedoria. Glória a Deus por isso. Obrigado por você se permitir.
E uma coisa que eu quero comentar é que quando havia uma disputa, né, de lugares ali, e eu querendo assumir o meu lugar, porque, ao contrário, eu saí muito cedo de casa, então eu resolvia todos os meus problemas. Meus problemas eu resolvia, resolvo até hoje, mas eu falo assim, até, às vezes tem hora que eu falo assim, eu não deixo ela nem fazer mala, e tem dia que ela faz minha mala e eu falo assim, nossa, eu preciso confiar na mala que ela fez para mim, eu nunca falei isso. A mala que ela fez para mim, eu preciso confiar, porque ela fez essa mala para mim. Eu nunca tinha, ninguém nunca tinha feito uma mala para mim. Eu viajo desde os 18 anos, trabalhando no ramo têxtil, e aí ela vem e faz a mala para mim. E isso me trouxe o quê? Uma pessoa que está cuidando de mim também. E eu, a vida inteira, eu que cuidei de mim mesmo. E ali eu me senti privilegiado de ter uma pessoa que teve um olhar para mim naquele momento de arrumar uma mala, de ir para a roça. Às vezes eu pergunto, você arrumou minha mala? Ela fala, ainda não arrumei não. Aí eu acho até bom, porque eu falo, não, agora eu posso colocar tudo que eu sei que eu vou precisar, mas eu tenho deixado ela fazer essas malas porque eu me sinto amado, cuidado, respeitado, e eu vejo que isso faz bem para ela também. Agora, uma coisa que eu quero até deixar claro tudo isso acontecia sem nós percebermos. Isso não me incomodava, não incomodava a Priscila, mas atrapalhava a nossa casa inteira. E a Priscila, ela é aquela pessoa que hoje ela consegue enxergar que a mãe dela faz muita coisa que tinha que ser homem que tinha que fazer. Se eu deixar a minha sogra, ela carrega galão d'água de 20 litros. Por quê? Porque ela fala, eu dou conta de fazer isso. E não é questão de dar conta, vocês dão conta de fazer muita coisa, mas não há necessidade de você fazer para provar que você consegue. Se o ambiente tem um homem, que te custa com delicadeza falar: pega aquela água para mim, por favor, que ela é pesada para mim, eu sou mulher, minha musculatura é diferente da sua. O homem, para ele, é peso nenhum, um galão de 20 litros de água. Agora, para a mulher, ela precisa entender que ela precisa ceder esse espaço, né? E tem mulher que fala assim, eu não tenho paciência disso. A Priscila, antes de me conhecer, ela trabalhava numa fábrica e ela tinha um ambiente masculino e ela pegava peso, ela não via problema nenhum com essa situação. Ela, para ela, era normal, né? Ela pegava esse peso, transferia de um lugar para o outro. Então, para ela também era uma coisa que não feria ela fazer essa parte. Ela trabalhava com dois homens, que até hoje são dois bananas, vou falar assim, porque se eles assistirem, aproveita que eles saibam que eles são bananas, que deixavam ela o tempo todo carregar peças pesadas perto deles. Ao invés de virar e falar, você é mulher, peça você não vai carregar. Eu carrego as peças para você. E assumir o lugar de homem, mas são dois bananas, são dois castrados, com dificuldade, inclusive, em se relacionar com mulheres. Então, assim, é necessário o É assunto. interessante a questão da fábrica. Já trabalhei em vários setores, mas a fábrica é um lugar bom de ilustrar, porque enquanto eu trabalhava no setor que era só mulheres, nossa, todo dia tinha briga. Todo dia, nossa, quantas vezes eu cheguei em casa chorando por conta de uma pessoa que era competia comigo o tempo todo. Eu entrei lá na empresa e rapidinho eu entrei como arrematadeira, passei para o acabamento, e quando eu estava com 7 meses de empresa, o meu patrão na época me chamou, falou que ia me colocar como líder do acabamento junto com a outra pessoa, então seria duas equipes e a minha chefe, no caso, seria líder junto comigo, né? Uma equipe ela e uma equipe seria minha. E isso gerou para ela um tipo assim, uma competição, tipo, ela vai tomar o meu lugar. Ela ficou com tanto medo e ela começou a me infernizar. E eu chegava em casa sempre chorando por conta disso. E eu falei: não, chega, eu quero sair. Fui conversar com meu patrão que eu queria sair da empresa. E ele falou comigo: não, então vamos fazer uma coisa. Vai para o corte, eu quero que você vá para o corte. Quando eu fui para o corte, tinha só mais uma moça lá trabalhando no corte, inclusive era minha amiga, a gente saía junto, tudo, então era minha amiga, foi mais tranquilo, e tinha esses dois.
E eu ficava super feliz, porque trabalhar com homem, na minha cabeça, sempre foi muito tranquilo. Não tinha competição, a gente falava de vários assuntos. Então, assim, eu fiquei no céu trabalhando no porte. Só que tinha essa questão. Eles me apelidaram lá de Almeidão, de mulher de penca, na época, sabe? Eles falaram, nossa, essa daí é mulher de penca. Então, assim, eu achava que aquilo era um elogio. Na época, eu me sentia eh, lisonjeada com esse apelido, com essa brincadeira com que eles faziam. E hoje em dia, eu olho para trás e eu falo, nossa, tadinha dela, ela não sabia o que que ela estava fazendo, sabe? Eh, e muitas das vezes é exatamente isso. A gente tem que aprender que onde que cura o feminino ferido? Dentro das próprias mulheres. É a mulher que vai gerar o feminino ferido, é a mulher que vai castrar o homem, é a mulher que vai fazer a mulher querer a desistir de ser mais feminina, desistir de se posicionar dessa forma. É a mulher, mas é a mulher que vai ensinar a falar: não, minha filha, vem cá. Tem jeito de ser mais leve, tem jeito de ser mais tranquilo. Não precisa caminhar esse caminho de pedra, não. Pega um caminho mais tranquilo aqui, sabe? É a mulher que vai dar essa direção. E é a mulher que vai fazer com que homens se tornem mais homens também. Não, você é menino, vai lá colocar o menino para andar mais com o pai, colocar o menino para Fazer uma luta. fazer. É isso mesmo, não é ficar com esses beach tênis só, não. É ir para jiu-jitsu, é tudo que tem Força luta física. vai ser interessante fazer um futebol, sabe? Muitas das vezes as mães passa a ver o menino assistindo. Na minha época, existia muito aquele Dragon Ball Z na hora do almoço ali, e as mães ficavam, nossa, credo, que desenho é esse, cheio de sangue, que é muito agressivo, mas não é. Ali tem toda uma história, tem toda uma construção que os meninos precisam também, porque eles vão lidar com essa agressividade na rua. Então, às vezes, um desenho, eles vão construindo algumas informações que, quando chega a acontecer alguma coisa, não necessariamente agressão física, essas coisas assim, eles vão construindo ali uma questão de herói, uma questão de, sabe, do bem e do mal, uma questão de que a tal personagem ele é ruim, as qualidades, as as coisas ruins que aquele personagem tem, então vai gerando valores na criança, né? Então, esses desenhos que às vezes a gente não entende quando está passando, fala, nossa, eu não quero isso pro meu filho que é agressivo demais, muito sangue, às vezes é necessário para ele é um homem, ele é menino, então ele precisa passar por isso. É uma coisa que às vezes as mulheres ficam assim, nossa, mas nós conquistamos tanto o nosso espaço. Eu eu concordo que as mulheres precisavam fazer esse movimento de conquista de espaço, de andar lado a lado com os homens. Eu não concordo que as mulheres precisam ser pessoas não dignas de ter um trabalho, nada disso. Elas são dignas, muito dignas, inclusive tudo que ela coloca a mão. Mulher estuda mais do que o homem, você pode olhar do seu lado. Mulher estuda mais do que o homem. O homem para de estudar mais cedo, ele para de evoluir mais cedo. São eternas quintas séries aí. Você pode ver roda de homem. Mulher acha que homem fica conversando sobre outras mulheres. Você chega lá, o homem tá falando de bolinha de gude, de carrinho de guia, que é tanto de marmanjão. Fala de tudo, mas não fala de nada. Então, mulheres, elas evoluem mais do que os homens, elas estudam mais, inclusive o nosso público no Método ID é 60% feminino, justamente por buscando essa evolução da mente, buscando essa identidade dela mesma, sendo ela mesma. E as mulheres, às vezes, algumas, elas acham até ruim do assunto e falar, ah, mas então eu tenho que ser submissa, eu tenho que ser dona de casa, de fogão, não. Não é questão disso. A conquista foi maravilhosa. Andar lado a lado, é ter equilíbrio e não querer eliminar a outra parte para que você cresça. Você tem o seu lugar para crescer. Você não precisa do tabuleiro do outro para crescer o seu bolo. Você pode crescer o seu bolo no seu tabuleiro. E a mulher, às vezes, ela se igualou ao homem, mas na parte de baixo, na pior parte do homem.
Ela igualou ao homem na bebedeira, ela igualou ao homem na promiscuidade, na traição, nas coisas ruins que o homem tinha, que ela não podia nem igualar. Não são todas, mas repara a sociedade, ela está igualada. Eu fui numa conveniência tem poucos dias, eu vi uma mulher saindo carregando uma caixa de cerveja com outra aberta na mão, descalço. Eu olhei aquilo e falei, não, é uma cena masculina, não é uma cena feminina. É um homem que tinha que estar ali de bermuda, descalço, com uma garrafa aberta, bebendo no bico. Então, assim, ela se igualou ao homem nesse sentido. Minha tataravó teria uma aversão a essa figura que saiu da loja de conveniência. E não é isso. Presta bastante atenção. Nós somos diferentes. A mulher, ela é geradora, ela tem útero. O homem não tem. O homem não é gerador. A mulher tem útero. Outra diferença, vocês aposentam mais cedo. Vocês querem direitos iguais? Então aposenta 5 anos mais tarde. Você quer direitos iguais? Então vai servir o exército obrigatório com 18 anos, porque isso é o dever de todo homem. Essa questão do, Essa do questão, inclusive bíblica, biblicamente o homem é o provedor do lar. Então, quando a mulher, repara para vocês verem, quando a mulher sábia, ela mesmo que ganhando mais que o homem ela iguala a ele. Agora, quando falta sabedoria, ela elimina a figura e o homem vira um capacho dela, como se fosse uma mercadoria que ela conquistasse. E ela vai trocando. Ou às vezes, repara para vocês verem, a mulher que ganha muito dinheiro, ela trata o homem como um lixo. Ela não iguala a ele, ela não cresce com ele. Todo homem que cresce financeiramente, ele cresce a família dele. A mulher, quando ela cresce financeiramente, ela vai para o egoísmo, ela cresce ela e os dela. Então é muito interessante quando a gente percebe isso na sociedade no geral. Ah, Ricardo, é todas? Não, não são todas. Mas no geral é o que acontece. E isso precisa ser dito, que nós precisamos corrigir isso agora, porque muitas pessoas falam assim: ah, esse povo de hoje não quer nada. Ah, esse povo de hoje, eles eles não sabem de nada, eles não querem trabalhar. Essa geração Z, Y aí, eles não querem nada com nada. Aqui a responsabilidade é nossa dentro dos nossos lares. Porque o povo de hoje é filho e neto nosso, é filho e neto de quem reclama. Então, quando você vê alguém reclamando, a culpa é dele. Porque se ele não cuidou da casa dele, a sociedade virou o que ele trouxe. agora essa questão da mulher ter útero é muito interessante falar aqui, é, porque ela é geradora, ela tem útero, então ela gera filhos, né? Digamos assim. Só que quando no versículo vem falando que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói, geralmente é pegar essa questão de ser geradora, é pegar essa questão do útero. Por quê? Porque a mulher, quando o homem traz a semente para o útero dela, traz o sêmen, gera um filho. Agora, a mulher tá precisando, a família está precisando de uma renda extra, está precisando de um dinheiro, alguma coisa assim, uma renda extra mesmo. Ela vai pegar o que tem dentro da casa dela, a semente que tem dentro da casa, e vai transformar. Ah, eu sei fazer um bolo muito gostoso, todo mundo elogia, então pega lá a farinha, pega isso, aquilo outro, e gera o quê? Uma renda extra com vendendo os bolos, vendendo doce, vendendo isso. Então a mulher ela consegue gerar, administrar isso. Só que da mesma forma que ela gera coisa boa, ela multiplica recursos positivos, ela multiplica também recursos negativos. Uma mulher doente, ela vai gerar o quê? Um lar doente. A mulher, ela é quem transmite a harmonia dentro da casa dela. Né? Uma casa que tem uma mulher alegre, uma casa que tem uma mulher satisfeita com a casa dela, é uma casa que vai ter uma casa arejada, uma casa limpa, com flores, com, com jardim, que vai ter cama arrumadinha, bonitinha, mesa posta. Às vezes não mesa posta, mas tem comida gostosa, com carinho, com amor.
Então, ela vai gerar um ambiente mais tranquilo. Mas uma mulher triste, uma mulher cansada, uma mulher sobrecarregada, muitas das vezes ela vai ter, mas vai ter com aquela cobrança, faz isso, faz aquilo outro, uma gritaria dentro de casa, briga dentro de casa. Então, ela vai gerar uma desarmonia. A, a energia da casa, a harmonia da casa, ela depende muito da mulher. Se um homem acorda de mau humor, ele sai calado, vai, passa, pronto, acabou. Uma mulher levanta com TPM, ela já, o marido vai abraçar ela, sai para lá, um filho faz uma coisa, pelo amor de Deus, sai daí. Então, entende? Então a mulher assim, ela tem o poder de levar cura ou o poder de levar uma destruição. E esse é muito interessante. Voltando aqui às perguntas, está aqui perguntando sobre o medo. O que que nós podemos falar do medo, né? O que que o medo traz? É, o medo, ele tem medo de tudo. Um dos medos que a gente tem muito lá, a pessoa fala assim, eu tenho medo de falar em público, né? Na verdade, a pessoa não tem medo de falar em público, ela tem medo de falhar em público. Então, o medo de falhar em público, da exposição, bloqueia ela naquilo que ela precisa fazer em público. Então, ela acaba não fazendo um monte de coisa, contando algumas histórias para ela, para dar ela conforto, para não trazer o confronto. Então, todas as vezes que você está na sua zona de conforto, você não quer enfrentar, não quer levar para o confronto, então o medo, ele te bloqueia. Às vezes te bloqueia nas redes sociais, às vezes te bloqueia, às vezes numa entrevista de emprego, numa conversa, num confronto dentro da própria casa. O medo, ele é capaz de fazer tudo isso conosco. E isto não nasceu com você. É um medo criado. Nós temos um medo nato, aquilo que nasceu com a nossa essência humana, com a nossa experiência de ancestrais. Muita gente às vezes nem imagina uma experiência que às vezes o seu avô teve, ele está registrado naquilo que ele, no corpo dele, no DNA dele. Por exemplo, seu avô sofreu um afogamento quando criança, ou às vezes quando adulto, e ele teve o medo de morrer com água. Aí ele nasce um filho desse avô que tem medo de água no inconsciente, sem saber. Ele não quer aprender a nadar, ele não quer aprender a entrar na água, ele não quer enfrentar a água. Por quê? Porque ele não sabe o porquê, mas está dentro do DNA dele, porque ele trouxe isso de quem veio antes. É como se fosse uma passagem de experiência no DNA nosso. Nós somos uma evolução humana. Se nós fôssemos só sem evoluir, nós estaríamos com ferramentas primárias até hoje. Esta evolução, ela está no DNA. Prova disso, eu tenho uma filha que desenha muito bem, eu tenho uma sobrinha que desenha muito bem. Meu pai era desenha muito bem. O Rafael desenha muito bem, um dos meus filhos. E aí, quando chega em mim, eu desenho terrivelmente bem. Eu desenho muito ruim, mas no DNA de papai chegou nos meus filhos a força, a sabedoria, a leveza, e todos eles, sem nenhuma exceção, aprenderam a desenhar numa escola de desenho, numa escola de design. Todos eles são autodidatas nessa parte. Então, isso trouxe o talento, trouxe, mas também junto com o talento traz algo também lá de trás que às vezes representou para aquele ser humano o perigo. Então, às vezes, o medo não é nem seu, ele é de outra pessoa. E às vezes não é verbal, porque se você colocar um bebê com uma serpente numa mesa, você pode ter certeza, ele vai levar a mão nela, ele vai pegar. Agora, quando ele cresce, ele fica sabendo que ele não pode em qualquer tipo de serpente. Na zona rural, mata-se toda cobra. Mas não são toda cobra que é ruim para a zona rural. Tem cobra que ela não tem veneno e ela é o equilíbrio de ratos, de praga, e ela é morta. Por quê? Porque muitas vezes fala, na dúvida é melhor matar do que vocês perguntar se a cobra tem veneno ou não. Então, a falta de conhecimento que traz ali o medo. Então, tem coisas que fez sentido para o seu pai e sua mãe ter medo por experiência lá de trás. Não
pelo nosso mundo de hoje. Então, às vezes, o medo que você tem é, foi criado ou por você ou por outra pessoa, né? É com a experiência que ela tem de vida, ela te passou isso. Não é que ela te colocou isso, ela te passou porque é a experiência de vida dela. Às vezes ela foi repreendida, por exemplo, numa escola, com uma professora, ou às vezes com alguém, menina, fica quieto, menina, fica quieto, menino fica quieto. E aí ela foi muito repreendida e ela ficou quieta. E ela tem um filho agora que ela fala o tempo todo com ele que ele tem que ficar quieto. E às vezes ele é um pouco imperativo. E isso traz um conflito muito grande. É interessante que não é eh, só emoções, sentimentos assim, né? No caso, tem pessoas que nascem com escassez, é uma pessoa muito escassa, né? E quando vai ver, essa questão das células que fica armazenada, esses registros, ele cientificamente é com base na epigenética, certo? Então, assim, a escassez, muitas das vezes, pode ter sido em conflitos de guerras, descendentes de pessoas que viveram em conflitos de guerras ou na catástrofe, né, igual de tsunamis, essas coisas que aconteceu e que a pessoa passou por muita fome e tudo. Então, aquele povo que viveu aquele momento passou muita fome, passou muita dificuldade. Então, falava: olha, não vamos desperdiçar comida, não, olha, isso é caro, isso é difícil. Então, aquele momento foi tão marcante, foi tão traumatizante, que fez com que essas pessoas passassem esse gene, né, para os seus descendentes. E hoje em dia, às vezes, a pessoa não vive o mesmo contexto, tem uma condição financeira boa, tudo, mas é aquela escassez que ainda fica lá na veia, grita, né, a pessoa. Então, até mesmo situações socioeconômicas podem ser registrados dos nossos antepassados lá. É uma coisa interessante, tem poucos dias eu e a Priscila estudando, né, o genoma humano, estudando as nossas origens mesmo, e nós esbarramos numa, num relato científico onde uma gota de DNA foi transmitido para uma gota de DNA humano, vários PDFs de um livro transformados. Essa gota de DNA cabia, são muitos teras, assim, 400 teras de informação. Então, é uma gota de DNA humano que cabia essa quantidade de informação. Então, foi colocado numa gota de DNA humano vários PDFs de livro e depois foi tirado lá de dentro essa informação. Então, para você ver a importância de uma gota do seu DNA, a capacidade que você tem de guardar em você informações. Então, nós estamos aqui, às vezes, você acha pessoas habilidosas com madeira. Nós temos a Valentina lá em casa, que ela tem uma habilidade de fala, de, de, de se expressar, que é nata, nasceu com ela. E ninguém ensinou isso para ela, é dela, ela é muito espontânea. Isso veio com ela, é a essência dela, foi o que ela trouxe. Então nós carregamos muita, mas muita informação sem saber. E às vezes você acha assim, por que que é assim? E você fala, eu não quero ser mais assim, mas você precisa se conhecer. Você precisa entender o que é esse ser humano. Nós temos veias que dá para dar duas voltas na Terra. Nós temos capacidade de, seu coração bate e filtra 8.000 litros de sangue por dia parado. Se você deitar na cama, você vai bater 8.000 litros de sangue. Então eu quero te perguntar agora, quem está regendo tudo isso? Quem está inflando o ar dos seus pulmões? Existe uma inteligência dentro de você que rege toda a sua vida, com toda a informação que ele carrega, com tudo que ele sabe, sem que você perceba. Sua unha cresce sem ninguém falar nada. Você não fala com ela, unha, eu preciso que você cresça para me cortar. Todo o seu corpo, todas as suas células são transformadas todos os dias sem que ninguém faça isso. Você não deita numa cama igual um celular para você
somente carregar a bateria. Você deita para auto se curar, auto recuperar. Seu corpo faz todo esse trabalho sozinho, sem ninguém mandar. A sua digestão é feita, separada as vitaminas, tudo funcionando sem ninguém mandar. Aí você fala, manda do cérebro. Não, tem hora que o intestino manda no cérebro, tem hora que o seu coração manda nele. Seu coração tem 40 mil neurônios, e isso foi descoberto agora, recentemente. A Bíblia já falava, né? Se for para guardar, guarde seu coração. Mas é, é tão profundo isso que às vezes a gente nunca entendeu o que é guardar o seu sentimento. Guarda o seu sentimento, guarda o que está no seu coração. Isso que é importante. Então, às vezes, você traz vários sentimentos sem saber que eles não são seus. E limpar isso é dentro de um método, é com uma metodologia, o método ID é um start para que você entenda e comece a fazer essa limpeza, comece a trazer essas emoções, comece a achar quem é você. É um mundo de identidade, né? E te faz enfrentar alguns medos, te mostra o medo real, o que você precisa realmente temer, te mostra o que não é real, que você não precisa ter medo em algumas situações. Tem gente que às vezes a família passou por uma dificuldade financeira lá atrás, quebrou. Essa pessoa nunca empreende, ela não sabe por que ela tem tanto medo de largar o certo pelo duvidoso, mas é por experiência familiar, de tanto ouvir. Bloqueio emocional, crença é repetição. Então você é bloqueado por você ouvir. Não, nós temos que arrumar um serviço público, você tem que fazer uma faculdade boa para você entrar para um serviço público, é estabilidade. Por quê? Porque lá atrás, quem era empregado tinha tudo. Tinha comida, não faltava nada. Quem prestava serviço, por exemplo, era uma pessoa desempregada, era bico, fazia bico. Hoje não, prestadores de serviço aí ganham muito dinheiro prestando serviço. Então é uma desconstrução daquilo que foi falado para você, mas foi falado por conta de uma experiência que tiveram lá atrás. Então, isso é muito importante a gente entender, conhecer, saber dos nossos medos, das nossas dificuldades, dos nossos traumas, o que que é seu, o que que não é seu, o que que foi transferido, o que que é realmente seu, curar os seus medos, e o medo é importante É, você ter. além de saber, é acolher também, né? Acolher com o olhar, levar luz, levar amor. Lá no Método ID, a gente tem uma oportunidade de você ir naquele lugarzinho que você não imagina que te incomodava, que estava ali, que estava te atrapalhando, e levar amor naquele lugar. É colocar uma luz ali. É como se você conseguisse colocar a luz só aqui. Mas a partir do momento que você chega lá no método ID, você coloca luz que você consegue enxergar assim. Então, é como se você expandisse. E quando você expande a sua consciência, quando você consegue levar amor naquele lugar sombrio, aquele lugar que te dói, você não tem noção da capacidade que você se torna, né? De alcançar coisas maiores, resultados que você deseja, que almeja, não consegue alcançar, é porque você ali não conseguiu levar amor em alguns lugares que lá tem todo um cuidado, tem uma preparação para você acessar ali essas informações que muitas das vezes ela não vem no seu consciente, ela vai estar no seu inconsciente, porque seu cérebro está te protegendo, e lá você vai se sentir protegido o suficiente para poder deixar vir à tona. Eu falo muito do vaso, né? Da expansão da capacidade. E às vezes Deus é abundante, Deus ele é imutável, ele não muda. Deus é um abundante em amor, abundante em dinheiro, abundante. Deus é Deus. Expressar Deus é expressar o todo, né? O Todo-Poderoso. E aí eu pergunto para você, você, Priscila, deixaria sua filha de 9 anos dirigir carro? Não, Por que não? porque ela não tem consciência, porque é infringir uma lei. Não precisa nem da lei também, porque ela não tem É maturidade. perigoso? E muito perigoso. É perigoso para ela e para as outras pessoas? Então, às vezes, tem hora que a pessoa fica ali pedindo a Deus e tudo, e é a mesma coisa de uma criança de 8 anos, às vezes, que não tem capacidade de receber,
querer dirigir um veículo, dirigir um carro, e Deus olha e fala: você não tem maturidade ainda, seu vaso não expandiu a quantidade que precisa. Por quê? Porque se você realmente é junto com ele, é conectado com ele, ele olha para você e fala: ainda não está na hora. Você ainda não tem carteira, você não tem 18 anos, ainda não está na hora. E é justamente isso. É quando ele vira e fala assim: agora está na hora, você já tem responsabilidade, já pode se responsabilizar pelos seus atos. Mas essa pessoa com 18 anos tirou carteira, se ela pode fazer coisas boas ou coisas ruins com essa carteira de motorista e com essa poder de dirigir. Então, pelo livre-arbítrio, Deus vira e fala: dá milhões para uma pessoa, passa 5 anos, ela está. Fala assim, é uma benção maldita. Passa 5 anos, ela está mais pobre do que quando ela recebeu. Por quê? Porque ela fez tanta coisa errada que ela desperdiçou. E às vezes você acha que Deus não está te abençoando, e às vezes Ele está te abençoando assim. Olha, você tem que ir um pouco mais além, você tem que entender sobre capacidade de expansão para você chegar e receber e ficar com você a bênção. É expandir o seu vaso. Você imagina uma cachoeira de bênção. Deus é essa cachoeira de bênção, de água, de fonte de tudo, de amor, de paciência. E aí você tem só um vaso pequeno para receber. Então você coloca lá de baixo, seu vaso enche. Tirou lá de baixo, você ainda está conectado com o rio? Tá. Com a fonte? Tá. Mas você tirou, você só tem ali 300 ml. Por quê? Porque é a sua capacidade de expansão. Você olha para o lado, o coleguinha está com um balde. Aí você fala: nossa, eu quero um balde. Mas só que você ainda não tem capacidade de ter um balde. E aí Deus vira e fala: você recebe só a capacidade que você tem de receber. Então é justamente isso. Você primeiro precisa criar essa capacidade, se encher primeiro, para caber mais coisas, mais responsabilidade, mais direção. Então não é sobre falar que você precisa de mais dinheiro. Você precisa, inclusive, expandir o seu vaso para que você tenha responsabilidade com aquilo que você vai fazer. É o menino que precisa expandir, chegar na idade para ter maturidade, para ter entendimento, para ter capacidade, para que ele possa poder dirigir. Pode fazer coisa errada? Pode fazer coisa errada, tem consequência. Pode fazer coisa certa? Pode fazer coisa certa. E às vezes ali ter profissão, ser um bom motorista, saber dirigir bem, e ali Deus vira e fala: você está abençoado, você está fazendo as coisas certas. Tem muita gente que faz as coisas erradas com o veículo na mão? Tem. Mas por que que Deus permite? Para ele chegar lá na frente, olhar para trás e falar assim: eu estava errado, eu errei, eu vou mudar minha rota, minha direção e chegar a ele de novo. O que Deus quer de nós é que nós vamos a ele, vamos a essa luz de abundância. Nós vamos cada vez mais perto, mas nós estamos cada vez mais capacitando o nosso vaso para receber as bênçãos dele. Talvez você até me pergunte, mas por que que já pessoas já nascem ali com muito dinheiro, ou às vezes recebe dinheiro e segura o dinheiro no vaso, mas pode olhar lá, se ela não tem conexão com Deus, existe um vazio dentro dela, e ela não está completa. E às vezes ela nasceu num ambiente de prosperidade, às vezes ela nasceu num ambiente de prosperidade financeira, de capacidade de geração, e ali ela tá ali com a riqueza na mão, mas ela a única coisa que sobrou para ela foi isso, a riqueza. E aí Deus, para ela chegar a Deus, às vezes acontece algumas coisas na vida dela para que ela olhe para ele. E aí eu te falo, ele é de abundância, mas ele não é só isso. E aí que vem a capacidade de entender, a capacidade de Deus e de expansão de vaso, de expansão de conhecimento, de entender o porquê que ainda você ainda está sendo vista como uma criança. É igual o caso da Thalita, né, Ricardo? A gente tem uma aluna nossa que, a partir do momento que passou pelo método ID, E ela é jovem, compreendeu, ela né? é muito jovem, ela estava, A gente não precisa estar com 50, 60 anos para não, poder para atingir isso. A gente jovem consegue. corrigir isso e uma das coisas boas, assim, quando você corrige isso, corrige algumas coisas, você nem precisa, talvez, que o seu filho passa por uma metodologia dessa, por quê? Porque você está corrigindo o seu vaso e transmitindo a coisa certa. E se você ignorar isso, você vai chegar em algum momento de eu preciso conviver com o meu filho que não passou. E aí ele é que vai ter que passar,
por um momento de, às vezes, de inteligência emocional, de chegar no lugar correto, com as emoções corretas. Se você não passa, seu filho acaba tendo a consequência de ter que passar. E é um sofrimento, porque você vai sofrer essa consequência, porque você criou. Tem hora que eu olho e penso, tem, às vezes, nossa, mas eu estou criando seres que tem hora que vai de encontro àquilo tudo que eu queria, mas eu preciso criar esse Na ser mesmo. verdade, é treinar, né? É, Criar todo mundo cria, cria, agora é treinar o seu treinamento. filho para que você possa ter um adulto forte, que você vai olhar e falar assim, esse é meu filho. Todo pai e toda mãe tem orgulho da cria, né? Quando fala assim, honrar pai e mãe. O honrar pai e mãe é você olhar para o seu pai poder olhar para você e falar: aquele lá ó, que vocês estão vendo é meu filho, eu tenho orgulho. Porque tem muitos pais que não podem falar isso. Ó, olha para o filho e fala: isso aí é o que saiu de mim, ó, essa coisa aí. Então, é nesse sentido. É você treinar o seu filho e ter orgulho daquilo que você criou. E a falta do equilíbrio, se você tem um filho criado só por pai, você vai ter pessoas carrascas, sem emoção nenhuma, sem empatia. Se for só pela mãe, você vai ter o quê? É uma pessoa doída, ferida. A mamãe é aquela que acolhe, pega, machucou, dá beijinho. Papai é aquele, levanta, não foi nada. Sacode a poeira, continua brincando. Então, precisa do equilíbrio. Por isso que a mamãe às vezes chega perto do papai e fala: você foi muito duro, você poderia ter feito isso. Mamãe é a negociadora. Papai é aquele que faz ali o papel dele mesmo, e a mamãe é a negociadora, que chega e fala: ó, você foi muito duro. Por quê? Porque aí equilibra as emoções. Precisava ser duro, mas às vezes nem tanto. E mamãe está ali equilibrando, fazendo essa parte. E isso Quando é você muito fala isso, importante. me faz lembrar aquela parte na Bíblia que fala que os filhos são como flechas, né? Porque é exatamente isso, é a gente pegar e puxar, trazer para perto. Então, a flecha, quando você vai mandar ela, você puxa ela para perto de você, ensina o caminho, acolhe tudo, e depois essa é a parte da mãe, né? Vamos puxar para perto, cuidar aqui, o pai e a mãe ensinando. E depois o pai vem e faz o quê? Solta. Aí quando ele solta, vai para a vida, né? Ali, com todos os ensinamentos, com todas as bagagens que a gente trouxe. Então, quando você está trazendo para perto ali a sua criança, no, no, utilizando a flecha como exemplo, o que que você está colocando ele nessa flecha? Qual que é o contexto que você está depositando ali? Quais são as bagagens que você está depositando para poder você soltar? Soltar uma criança cheia de medo, soltar uma criança sem energia, sem força, soltar uma criança escassa. O que que você está depositando nessa criança para você mandar ela para o mundo? Qual contribuição que essa criança vai poder trazer para o mundo? É. Quando a Priscila comentou da Thalita, a gente veio falando e entrou essa conotação, né, da criação, mas a Thalita aconteceu o seguinte com ela, o pai dela passou pela transformação. Quando ele percebeu algumas coisas, ele trouxe os filhos para passar para essa transformação, porque os filhos já estavam adultos, Thalita já estava já há mais de 20 anos, e aí ela já estava adulta, ela entrou. Quando ela entrou, ela explodiu. Por quê? Porque o que faltava na vida dela era o que? Era a informação de quem a Thalita era. E ela fala assim, ó, eu estava com a vida perdida, eu não queria nada com nada, eu não estava nem aí para nada. E ela, ela fala com essas palavras mesmo, eu não estava nem aí, eu estava, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Qualquer coisa servia para quem não tinha nada para fazer. E ela, quando ela foi ali, colocada no lugar dela, com a identidade certa, com a dosagem correta, ela alinhou sua vida, alinhou seu propósito, entendeu quem era Talita e começou a crescer assim de forma muito rápida na vida profissional, na vida amorosa, com ela mesma, a paz que excede todo o entendimento. Ela agora tem paz para escolher a vida dela no sentido de quem são as pessoas que eu quero que ande comigo, qual é o lugar que eu quero frequentar, entende? Não é aquele negócio, estou esperando receber um convite da vida. Não, eu quero ir em tal lugar, fazer a minha vida acontecer. Com 20 e E poucos anos, ela bateu meta, tipo, em um mês, ela dobrou, né, o faturamento que ela fazia, e-commerce, então, venda online. Começou a fazer faculdade agora,
já fez acho que 2 viagens, já está com uma outra marcada, É, né. Então, assim, automaticamente ela melhorou a vida dela pessoal, né, profissional, e agora a liberdade financeira que ela está tendo liberdade para poder fazer coisas que ela antes não podia fazer. Isso tudo por quê? Porque ela se conheceu, ela se permitiu transformar. ela entendeu quem era a Thalita e foi viver a vida da Thalita. E esse é o nosso propósito hoje, meu, da Priscila, de fazer o maior número de famílias entender quem são eles, quem a pessoa é. E uma coisa errada que a gente tem, fala assim, ah, Ricardo, você está falando que eu não sei quem eu sou, eu vou ser bem sincero para você. Se você ainda não passou por um processo de inteligência emocional, se você ainda não passou por um treinamento igual é o método ID, é uma metodologia de 2 dias, eu tive uma resposta essa semana com uma aluna nossa, a Bárbara, ela virou e falou assim, ó, Ricardo, eu cresci no mínimo, isso tem 15 dias que ela passou pelo método ID, né? Eu cresci no mínimo uns 2 anos. Eu não falei nada com ela, mas eu acho que ela cresceu já uns 5 anos, mas é porque ainda vai despontar muita coisa depois desses 15 dias para ela entender o que, que é realmente o crescimento da vida dela. Hoje nós recebemos até um depoimento no caminho de Divinópolis para cá, de um acompanhamento que a gente tem feito com algumas pessoas que fazem o método ID, a gente faz um acompanhamento pós o ID, e ele virou e falou assim, ó, obrigado, porque agora, depois do método, com o acompanhamento, eu estou entendendo qual é o projeto. Eu estou entendendo qual é o projeto da minha vida. Muito obrigado por essa transformação. Obrigado por esse acompanhamento. Tem feito a diferença na minha vida. E é sobre isso, fazer a diferença na vida das famílias, de pessoas, mas trazer a pessoa para o propósito de vida dela, trazer ela para a, a, Alinhar, né. alinhar a própria vida e saber o que, que ela quer da própria vida, né? Realizar sonhos. Que tem muita gente que está vivendo aí, você pergunta, qual que é o seu sonho? Ah, não tem sonho não. Ah, qual que é o seu sonho? Ah, não sei, vou ganhar na Mega Sena. Então, assim, é muito irrisório, não tem nada para acontecer esse ano. Todo ano você faz lista ali e não faz nada com aquela lista. Chega no final do ano, você refaz a lista, mas não fez nada da lista anterior. Você não vive a sua vida, você vive o tempo que os outros te compram, você vive a vida que os outros querem que você viva, você vai a lugares porque os outros estão querendo que você vá, é uma dependência emocional. Se eu não for, vai ficar com raiva, é uma dependência da opinião alheia o tempo todo. O que, que vão pensar de mim se eu não fizer isso? O que, que vão falar de mim se eu não fizer aquilo? Então, é uma dependência emocional com a opinião alheia, sem sentir verdadeiramente o que, que você quer da sua vida. Eu não quero conviver com essas pessoas, eu não quero fazer esse tipo de coisa. Só que você não sabe também como sair dessa prisão. E é uma prisão. Tem uma mulher, eu esqueci o nome dela, Priscila, nós assistimos um filme dela, porque o nome dela era um, no meio do filme ela muda o nome dela, é Mahet, ela é uma libertadora de escravos, Ai, eu não sei o nome do filme. e ela vira e fala assim, que ela poderia libertar, ela libertou mais de 1.000 escravos, ela poderia ter libertado mais de 2.000 se eles soubessem que eram escravos. Então tem muita gente que acha que Esse filme é, é é maravilhoso, é muito líder bom. da própria vida dela e não é. O nosso slogan do Método ID é ser líder do seu destino, é ser dono de suas emoções e líder do seu destino, porque as pessoas não são donas das emoções. Elas, por necessidade de aprovação, por várias coisas, elas fazem o que os outros querem. Ela não faz o que ela quer e nem tem vontade, por falta de identidade. E líder do seu destino é porque, às vezes, a pessoa que não tem um lugar para chegar, qualquer lugar serve. Então, a vida dela é uma vida que o rio está levando, é o fluxo. Ela vai no fluxo, ela vai na novidade, ela vai no fluxo, ela vai ali na vida normal, mas ela não tem um lugar de chegar. Onde vai chegar esse rio? Sei não, estou descendo, não sei nem para onde que eu estou indo. Pois é. Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, qualquer porta é parada. E a vida não é sobre isso. Então, quando a gente fala assim que É, falta alinhar o vaso para você receber bênção, não é só querer a bênção, você tem que saber, inclusive, qual que é o seu propósito de vida, qual que é o lugar que você tem que chegar, qual que são as pessoas que você precisa estar perto para que você receba realmente aquelas bênçãos de Deus, aquela vida extraordinária, aquela vida que você quer para a sua vida. Então, é necessário entender de você. Você não sabia nem que você tinha ali mais de 100
1000 quilômetros de veia no seu corpo, que dá para dar 2 voltas no hemisfério, na Terra, dá para dar as veias que você tem no seu corpo, dá para dar 2 voltas na Terra. Olha o tamanho do seu ser. Você nem sabia disso. Olhando assim, até o conteúdo que foi abordado dentro do acompanhamento, eu vou trazer aqui porque eu acho importante. É, Quando a gente fala de emoções, tem muita pessoa que acha que é bobeira, né? Que, eu consigo controlar minhas emoções muito bem. Mas não é controlar, gente. A questão é saber administrar. Você controlar a sua emoção é uma coisa, agora administrar o que vem de fora é totalmente diferente. Então você tem que aprender a administrar. Eu até utilizei a referência o exemplo de Moisés. Moisés ali em Êxodo, quando ele estava transportando os hebreus, né, ali no meio do deserto, quanta murmuração, quanta reclamação chegou até Moisés. E ele tinha que saber administrar aquilo para não afetar ele, mas aonde que ele buscava auxílio ali? Ele buscava na conexão com Deus. Então ele se aproximou de Deus, ele estava cheio, ele ia na fonte, ele recebia da fonte, né? Então ele estava cheio e conseguia transbordar. Mas em algum detalhe, em um momento, na verdade, ele deixou se irar, ele perdeu a paciência, porque era para falar à pedra que a pedra daria água, né? E ele bateu na pedra, Deus honrou ele. Mas ele teve uma consequência, a consequência é que ele iria ver a terra prometida, mas não iria entrar. Então, assim, muitas das vezes, por conta do outro, e você não saber administrar o que está chegando ali, você perde bênção, você vai ter consequência, porque você tem uma promessa para você, mas você não está fazendo o possível para poder chegar ali, não está sabendo lidar com as suas emoções, não está sabendo lidar com as emoções que estão vindo para você, você está deixando o outro te tirar do seu eixo. Então, a emoção é importante. No quesito de Moisés, era ali, o trabalho dele era transladar, né, atravessar aquele povo. E muitas das vezes no seu trabalho, no seu relacionamento, ali você também está lidando com outras pessoas e está deixando o tempo todo ser atingido ali no seu dia a dia. E isso está impedindo você de ter uma promoção de emprego, está impedindo de ter um relacionamento mais duradouro, um relacionamento mais gostoso, né? E, Por não saber administrar as emoções. e essa indecisão, às vezes, assim, tem gente que não consegue decidir nada, tem gente que os outros decidem para ele. Então, decide o que ele vai comer, decide o que ele vai fazer. Ah, você que sabe, escolhe para nós. Aqui, quem vai comer é quem? Tem gente que não sabe nada. Eu estou falando aqui de coisa simples, mas é na vida inteira. A pessoa não faz nada, só que o resultado da colheita é dela também. E aí o que que acontece? Na hora que a colheita vem, não adianta a gente reclamar. Por quê? Porque na hora da decisão você não quis participar. E tem gente muito indecisa que ela não sabe decidir, falta a questão da identidade, da opinião própria. Entende? Medo de errar. Qual que é o medo? Qual que é o problema por trás da indecisão? Se eu errar, eu vou ser responsabilizado. Se eu der minha opinião, eu vou ter que ser responsabilizado por ela. E eu não quero me tornar responsável. Aí a pessoa vai escolhendo para você o tempo todo, e aí você não quer ter a responsabilidade se der errado. Mas a colheita de quando dá errado, ela é sua também. Uhum. Você sofre todas as consequências de não estar sendo responsabilizado Não se posicionar. por não saber escolher, por não escolher, por não se posicionar. Então, assim, tem muitas pessoas que deixa a vida levar ela, mas ela não se posiciona e reclama dentro do barco para onde que o barco está indo, para a direção que está tomando. Ela está reclamando, mas na hora da decisão ela não quer decidir, ela não quer fazer para não se expor e não ter que pagar o preço porque ela deu a opinião. Então, tem muitas pessoas que não dão opinião, que não sabem decidir justamente por conta disso. Medo. Medo de não se expressar e ter a consequência. A consequência é natural. Quando a gente está num jogo de adulto, né, de acertar. A,
acertar e errar. Ninguém tem 100% de garantia. A pessoa vira e fala assim, ó, eu vou fazer uma faculdade, tem 100% de garantia de você ter um bom emprego e ter um bom salário? Não, vai depender de N fatores, inclusive das suas escolhas. Então, se você entender que tem muitas coisas que você nunca vai ter garantia, então é melhor escolher, porque você vai aprender um caminho novo, você vai aprender algo novo, e lá na frente vai decidir se você continua ou não naquele caminho. Mas o leme está na sua mão. E às vezes, uma correção de um grande navio, que é a vida é um alto mar, é um grande navio. A correção não se faz com correção brusca, se faz corrigindo o leme devagar. Mas quando você aponta aquele leme levemente para um lado, lá na frente dá uma diferença muito grande. A pessoa que vira e fala, vai para onde você quiser, ele leva para onde que ele quiser com as experiências de vida que ele tem. E a consequência é o que? Às vezes, a parada desse navio ela é obrigatória. E o lugar que chega, talvez nem sempre é o lugar que você gostaria de estar. Aí você olha para a vida do vizinho e fala, por que que eu não sou igual a ele? Por que que eu não tenho as oportunidades dele? Lá atrás, na hora de escolher, você escolheu mal. Tem como regular a rota para ir para o outro lado? Tem, mas você tem que tomar decisão. Ricardo, mas a pessoa que tá assim, cansado de ser levado pelo que os outros falam, está cansado de seguir sozinho ali e fazer decisões, tomar decisões erradas, e ela percebeu que tem como sair fora disso. Quando que é a data do próximo método ID? O que que você aconselha a ela? O próximo método ID é 5 e 6 de julho. Né? Você tem que iniciar o porquê que você toma essas decisões, quais são os reais motivos do seu medo. Você tem que auto se conhecer, por que que você empreende e não dá certo, por que que você sempre está ali trabalhando, paga todas as suas contas direitinho, fazendo tudo, mas não sobra nada. Tem um motivo. Por que que às vezes um restaurante perto do outro, um é muito bom e ele é lotado e o outro é do lado ali, tem até às vezes a melhor cozinheira, a melhor comida, mas não é tão bom. Se você for analisar, por que que muitas pessoas dão certo na vida e outras não, tendo capacidade maiores? Quantas pessoas a gente vê que fez uma faculdade, engenharia, fez um monte de especialização e está trabalhando numa profissão totalmente diferente. Por quê? Porque ele, nas emoções dele, não olhou para onde que precisava olhar, para entender que os medos é o que paralisa, para entender que a falta de alguma coisa que ele tem é o que traz para ele o resultado que ele é. Então nós precisamos entender quem você é, você entender quem você é, corrigir a sua rota, fazer uma análise, ver onde que você está errando e pegar a direção do seu leme, da sua própria vida. No método ID, você já sai com a sua própria vida traçada para os próximos 3 meses, 6 meses, um ano. Você já sai dali engatilhado com um acompanhamento ali de 3 reuniões que a gente faz. Para quê? Para continuar te ajudando, porque senão você perde todo o trabalho do fim de semana. E às vezes a pessoa, num fim de semana, muda a vida dela inteira. Às vezes tem gente que fala assim, não, mas 2 dias eu não tenho paciência para isso, não. Todos os relatos que a gente ouve é o seguinte, nem vi passar. Eu fui tão envolvido que eu não senti que nós ficamos ali só 2 dias e eu gostaria de ficar mais. Eu já ouvi assim, ó, eu não queria ir embora, eu queria continuar ali. Por quê? Porque estava crescendo. E o método ID é base para que você entenda quem você é e refaça o seu caminho. Enfrente alguns medos, te mostra como que o medo trabalha dentro do seu corpo, te mostra quem você é. E ali você realinha a sua rota, retoma o seu leme, muda a direção do bico do seu barco para chegar onde é que você quer chegar. Mas é o início, não é o fim. Ali é a retomada do leme. Então tem muito empresário que vai, retoma empresa, tem muita gente que começa a prosperar depois. Por quê? Porque ele entende algumas coisas, entende o que estava aprendendo ele.
Até para vir para cá, eu e a Priscila estava até conversando sobre alinhamento, entendimento, as questões internas, e é justamente isso. Quando você entende o que está te atrapalhando, você elimina algumas coisas que param de te atrapalhar, e o que te atrapalha são emoções antigas, são coisas que estão presas em você, é peso, vamos falar assim, desnecessário. Não vou falar que é morto, porque todas as vezes que você acontece algo na sua vida, aquilo te trouxe um crescimento, então é válido como crescimento, mas tem que ter um aprendizado para você ir para além. E tem gente que fica preso nos acontecimentos da vida e se torna um peso, não um aprendizado. E ela para de avançar, para de crescer. Tem gente que não quer mexer com algumas coisas, mas isso te traz o quê? Uma amplitude para o que você pode ser. Te dá uma ampla visão da sua própria vida. E aí você entende quem você é e, e assume o seu barco. Então, nos dias 5 e 6 de julho, nós vamos estar novamente com uma nova turma do Método ID para acontecer. E quem quiser estar junto com a gente, é só entrar em contato nas nossas redes sociais, que nós vamos estar juntos para essa próxima edição. Líder, empresário, pais, mulheres, homens que querem realmente fazer a diferença nesse mundo e não entende o porquê, que ele trabalha tanto, é um trabalho árduo, eu faço tanto, trabalho em 2 empregos, eu faço muita coisa, por que que não fica o dinheiro? Por que que o vaso não expande? Por que que isso acontece? Por que que tem pessoas que prosperam tanto e outras não? Por que que isso acontece? Tem gente que prospera com menos habilidade que você. Não é sobre habilidade, é sobre administrar as suas emoções. Então é necessário você entender disso, né? E às vezes a gente é a parte que a gente negligencia. É a parte que você não quer olhar, porque você não acha que é isso. Porque não faz sentido você ter a mesma caneca do outro e o outro vender todo dia caneca e você não conseguir vender. Você vende, mas é pouco, não é a quantidade necessária que precisa de vender essa caneca. Quando você entende que não tem nada a ver com a caneca, que não tem nada a ver com, às vezes, o lugar que você está, tem a ver com quem você é diante da caneca. Tem a ver com a sua pessoa, com a sua essência. E é necessário olhar para dentro para curar o que está de fora. Para chegar às outras pessoas essa nova versão de você. E é isso que a gente precisa entender. Né? E tem muita coisa que é aceitação, auto-perdão. Tem pessoas que não se aceitam, tem pessoas que não se perdoam, tem pessoas que se fazem de vítima o tempo todo. E ali ela não precisa melhorar, porque é gostoso fazer de vítima, os outros ter dó, aí se sabota o tempo todo. A pessoa, na hora que ela começa a crescer, ela vai e se sabota. Quando ela se sabota, ela cai. Quando ela cai, ela não entende por que que ela está nesse ciclo de autossabotagem. Por que que ela vai e não consegue? Por que ela vai e não consegue? Por que ela vai e não consegue? Autossabotagem. A pessoa se sabota o tempo todo. Porque ela não quer olhar para onde que precisa olhar. É a pessoa que tem dinheiro para comprar o carro, mas só tem 8 anos de idade. E o pai vira e fala: você não vai comprar porque você não vai andar. É isso. Aí ela vai, pode até colocar na garagem, mas o pai vai lá e toma a chave. Ela vai, pode até sair com um amigo que tem carteira e o amigo deixar ela dirigir. Mas no dia que o pai descobre, ela vai, para o carro, prende o carro, dá problema no carro. Às vezes, quando ela está com um dinheirinho na conta, fala: nossa, graças a Deus, agora eu estou bem. Aí quebra um dente, ela não entende. O carro estraga, ela não entende. A máquina de lavar quebra, ela não entende. Por quê? Porque não é sobre você ter o dinheiro, é você ter capacidade de ter esse dinheiro. É você ter essa capacidade de ter essa plenitude com ele. É expansão de vaso. Não tem nada a ver sobre negociação e dinheiro. Saber quem você é. E é isso. Agora, mais uma pergunta aqui, que nós fugimos algumas perguntas também. E aí eu quero te perguntar, Priscila, sobre até o feminino. Por que que as mulheres, eu acho que você já até respondeu, mas por que que as mulheres acabam ferindo outras mulheres no sentido de competição? Por que que elas acabam ferindo outras mulheres nessa competição? Eu falei mais cedo sobre a questão de a primeira disputa, a primeira competição é entre o pai e a mãe, né?
No caso, a filha e a mãe disputando a atenção do pai. A filha fala, ah, é meu pai, é aquela coisa. Então, elas disputam ali. Então, essa é a primeira. E o que que acontece? Por que que uma mulher que fere acaba ferindo e aumentando a competição? No meu caso da fábrica, é, a pessoa que estava lá antes de mim, a mulher, a, a encarregada no caso, ela achava que eu queria tomar o lugar dela. Então era uma disputa de poder. As duas ali totalmente na energia masculina disputando o poder daquele cargo. Até que eu falei, não, chega, não quero saber daquilo ali mais, e eu acabei mudando de setor. Eu pedi para sair da empresa e eu acabei mudando de setor. Então, quase que eu falo o nome dela, naquele lugar, a pessoa era mais velha, ela tinha que ter mais maturidade, ela podia ter eh, tido mais maturidade ali de conduzir, mas ela estava assim, tomada pelo masculino ali o tempo todo ferida. Provavelmente ela já tinha perdido emprego por conta de alguma coisa parecida. Provavelmente provavelmente não é uma verdade. Ela era mãe solteira e ela que provia o lar e eu não. Eu era muito nova ainda, morava com os meus pais, não tinha um pinto para tratar. Então, assim, o que eu fazia era para mim, para os meus luxos, para os meus caprichos. Então, ela via que ela tinha, tipo, obrigação de manter aquele emprego. O sustento da casa dela vinha dela. Então, assim, ela defendia com unhas e dentes aquele espaço. Então, a competição era por conta daquilo. Se ela tomar o meu lugar, eu vou ser mandada embora, eu vou perder a minha função, tudo. Então, começa-se pelo a disputa entre a mãe e a filha pelo pai, né, pelo marido, pelo pai, pela atenção do masculino ali. Depois passa para o namoradinho, né, disputar o mesmo rapaz, aquela coisa ali, e até chegar na questão profissional. E não para por aí, porque muitas das vezes, hoje em dia, tem mulheres disputando com homens a mesma função, né? E quando ocorre da mulher pegar a mesma função, elas ficam chateadas, porque o homem geralmente o salário seria maior e ela fazendo a mesma função, aplicando, às vezes, assim, se dedicando muito mais do que um homem se dedicaria para mostrar que eu sou mulher, faço muito bem feito, faço melhor do que qualquer homem ocupando esse local, ganha menos. Mas, assim, é, e uma das questões é que a mulher, ela tem um ciclo interno, é um ciclo dela, né? Ela tem a questão da menstruação, tudo, e esse ciclo faz com que tem momentos que o pico dela de produtividade vai estar muito elevado, ela vai ser muito produtiva, mas ela vai ter ciclos também que ela vai ter diminuído ali a produtividade dela e ela vai ter um rendimento não porque ela quer, mas o rendimento dela pode cair. E o homem não, o homem é linear, é o tempo todo. É dele, é a essência dele. Ele, todo dia é a mesma coisa. A mulher vai oscilar por conta dos hormônios mesmo ali. E, e isso tudo gera essa cobrança dela. É uma cobrança dela com ela mesma, é uma briga dela por ela mesma. Ela compete com ela mesma, na verdade. Ela não por mais que ela tá competindo com o outro, mas às vezes o outro nem sabe que tá numa briga, nem sabe que tá numa batalha, mas ela tá ali o tempo todo. Então, é por isso que uma mulher ferida fere as outras e por isso dessa competição. Nós já estamos chegando ao final. Eu queria que você desse a sua, a sua conclusão, né? E te agradecer por essa disponibilidade de ter estudado, de ter se enfrentado, de ter se amado, se respeitado, chegado no lugar que você chegou, colocado você como ex- exposição desta situação, você se expõe muito e você corre vários riscos, porque tem muitas pessoas que não gostam da sua exposição, no sentido de que eu não concordo com ela, mas as consequências são dessas pessoas. Mas parabéns para você, porque não é fácil você ir contra tudo que você aprendeu, toda a sua essência,
muitas coisas que você aprendeu que estava desajustada na sua vida, você teve que conseguir colocar no eixo. Não é fácil essa luta para você, eu sei disso, mas você se expôs, você teve coragem, porque o assunto ele machuca, ele mexe muito com a mulher, no caso do feminino ferido, mas eu quero te agradecer, porque com tudo que você faz, você está trazendo cura para a nossa família, você está trazendo cura para você, você está trazendo cura para outras mulheres, e isso só uma mulher de muita coragem, de penca, como diz você, né? Só uma mulher de muita coragem, sabe? De olhar para dentro, compreender. Só uma mulher muito forte conseguiria fazer. E você é essa mulher na nossa vida, na nossa família. Você é essa mulher que nos dá direção, que nos dá equilíbrio e desequilíbrio também. Mas você é essa mulher que teve coragem de abrir a boca na nossa família e curar uma geração que está vindo aí, que a gente sabe lá quantas gerações a partir de agora você conseguiu curar de mulheres na nossa família. Então, eu tenho muito que te agradecer, agradecer a sua sabedoria, agradecer a sua essência, a sua pessoa. Eu tenho orgulho de ser seu esposo. Eu vejo seus conteúdos e eu fico, que mulher fascinante, que mulher inteligente. Eu tenho eh, a capacidade de olhar para você e ver o quanto você gera na nossa vida, o quanto você é capaz de gerar na nossa vida, na nossa família, e te agradecer por tudo que você fez e deixar aí agora sua, a sua, os seus relatos finais e falar para você que você pode, deve se orgulhar de quem você é, andar de cabeça erguida nos lugares onde você passar, porque você foi transformada. E, e quando há uma plenitude, ela formoseia o rosto. E você nunca teve tão linda, você nunca teve tão sorridente, você nunca teve tão dentro de você, sendo você mesmo. Muito obrigado. Obrigada eu por estar ouvindo isso. É muito bom receber o reconhecimento, assim, principalmente ao vivo, assim, do marido, é muito bom. E eu tenho que te agradecer, porque eu só consegui chegar no lugar que eu cheguei porque eu me voltei para o meu lugar. E eu só consegui voltar para o meu lugar, voltar para este lugar, porque eu tive um marido que se posicionou, foi força masculina o tempo todo ali e pôde me deixar trabalhar aquilo que faltava em mim. Porque se eu não tivesse um homem que tivesse à frente da provisão da casa, eu que teria que estar ali. Então, eu pude ter esse apoio, eu pude ter esse, esse lugar seguro, aonde que eu pude olhar para dentro de mim e buscar. Esse lugar, igual você falou, de exposição, realmente é um lugar ruim às vezes, mas além no ruim no caso de expor minhas vulnerabilidades, as minhas fragilidades, né? E automaticamente fazer com que outras mulheres ali vão estar sendo confrontadas e perceber ali aquela fragilidade que ela não quer que venha à tona, né? Ela nunca quer mostrar quão frágil ela é. E ela não sabe o tanto que ela perde por isso, porque você ser você por inteiro, você poder ser a luz e a sombra, é, faz, fazer com que se conheça e deixe emergir ali, sabe? Porque é um mergulho que você vai lá nas profundezas, pegando ali que a parte que é barrinho nojenta ali que você não queria mexer, vai mexendo ali, aí vai saindo toda aquela dor, toda aquela angústia daquele lugar. É um processo doloroso, é um processo difícil, mas quando ele vai sendo curado, trabalhado, ele vai gerando uma leveza, vai gerando uma paz, vai gerando uma alegria de saber que você é isso, né? Você é essa parte ali.
é gostoso. E é interessante porque, na medida que você foi falando, eu fui lembrando que tudo começou eu buscando histórias, né? Buscando ser contadora de histórias. E na medida que eu fui me aprofundando, eu fui perguntando a Deus, Deus, por que história, né? Por que que história mexe tanto comigo? O que que o Senhor quer me mostrar com história? E quando ele foi me mostrando ali na Bíblia, eh, toda vez que o povo de Israel era aprisionado, era cativo, eles estavam deixando de cumprir uma, uma fala que Deus deixou para eles, né? Deus sempre falava com eles: olha, não deixe de contar as minhas obras e as minhas maravilhas. E na medida que eles deixavam de contar para as futuras gerações de onde que eles vieram, de onde que eles saíram, o que que aconteceu, eles perdiam o que? As raízes, eles perdiam a identidade. E quando você não tem identidade, quando você não tem raiz, você é levemente levado para qualquer outro lugar. E é um lugar de dor, de sofrimento, de prisão, de escravidão, né? E isso me fez lembrar disso, sabe? Que eu estava aprisionada, que eu estava escravizada por uma essência que não era minha, eu estava sem identidade. E hoje não, hoje eu tenho identidade, hoje eu sei quem eu sou em Deus, hoje eu sei o porquê que eu estou aqui, hoje eu sei o tanto que faz sentido para mim, para minha família, para minhas filhas, levar esse conteúdo. E eu sei o tanto que eu pôr na minha cara, expor na minha cara, outras mulheres vão poder ter a identidade delas resgatadas. Elas vão poder sair desse barro, dessa lama, dessa escravidão, desse mundo que não é delas e voltar para o lugar delas. E eu sei que vai ser chato, vai ser doído, vai ser confrontado, né? Confrontoso, que eu ia falar, nem sei se existe essa palavra, mas no final, quando elas se permitir passar pelo caminho, elas vão perceber que valeu a pena. Dói, Vale a mas pena. cura, né? Cura, Dói, mas traz cura. traz cura. Muito obrigado por partilhar sua vida comigo. Viu? Obrigada também. Junto. Tamo junto. Então, esse foi mais um, foi o primeiro de muitos que virão. E vocês podem ter certeza que nós vamos trazer convidados, nós vamos trazer mais gente, nós vamos trazer mais conteúdos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!